Hoje, o nosso tema de colecionismo é Roberto Carlos, tá? Então, o Roberto Carlos, hoje, é o nosso tema de coleção, tá? Então, esse é o nosso tema de hoje. Roberto Carlos é o tema do colecionismo, tá? Roberto Carlos, ele nasceu em 19 de abril de 1941, tá? Então, hoje tem 84 anos. Essa aqui foi a homenagem feita aqui no Rio de Janeiro, em 2009, nos 50 anos de carreira de Roberto Carlos. Então, Roberto Carlos, esse é o nosso tema. Então, nós vamos fazer hoje uma viagem no tempo sob a discografia de Roberto Carlos, tá? Então, nós vamos fazer hoje uma viagem no tempo, tá? Uma viagem no tempo. Roberto Carlos é o nosso tema, tá? Roberto Carlos, uma viagem no tempo, tá? Vamos ver hoje a capa dos principais discos de Roberto Carlos, tá? O primeiro disco de Roberto Carlos, ele não era nem LP e não era nem compacto, tá? Aqui são todos os compactos do Roberto Carlos, tá? O primeiro é de 1959. A música que ele gravou era João e Maria, tá? Essa, então, é a primeira música gravada por Roberto Carlos em 78 rotações por minuto, tá? Todos os antigos cantores, eles gravavam primeiro em compacto, tá? Então, pós 78 rotações. Então, esses aqui são os mais importantes compactos de Roberto Carlos. Tá aqui, ó. A primeira gravação foi Louco por Você, tá? E depois, essas aqui é que marcaram a época, ó. 1963, tá aqui. Aqui, ó, 1965, Jovem Guarda, 65, tá aqui. Alguns discos foram vendidos com essa embalagem aqui, ó, tá, da CBS, e outros já tinham o desenho na capa. Tá vendo? Então, nós estamos fazendo aqui, ó, uma viagem no tempo. Os discos de Roberto Carlos. Esse é o tema do dia. Tá vendo? Carnaval, Maria, Carnaval e Cinza, Roberto Carlos. Essa aqui marcou a época, ó. Ritmo de Aventura, Roberto Carlos. Compacto, hein? Compacto. Tá aqui, Inimitável Roberto Carlos, 68. 68, Roberto Carlos, marcou época. Homenagem da Beija-Flor ao Roberto Carlos. Uma viagem no tempo. Uma viagem do tempo. Simplicidade de um rei, Roberto Carlos. Então, Roberto Carlos é o nosso tema. Uma viagem no tempo. Aqui nós estamos vendo 1970, compacto, 68, compacto, 74, compacto.
Roberto Carlos é o nosso tema. 72, 71, 71. Aqui nós estamos vendo 72, 73. Está aqui Uma Viagem no Tempo, 1973, 72. Tá? 72, 72, 76, 76. Nós estamos no Rio de Janeiro, Brasil, acervo Fernando França. Roberto Carlos é o nosso tema. Tá? Então, Uma Viagem no Tempo. O ideal seria ter uma música de fundo aqui para ilustrar esse videozinho. Pena que eu não posso botar, senão o YouTube apaga o vídeo, né? Uma Viagem no Tempo. Os LPs, tá aqui. Cada LP mais lindo que o outro. Tá aqui. Uma Viagem no Tempo. Roberto Carlos. Uma Viagem no Tempo. Cada peça mais linda que a outra, tá? Uma Viagem no Tempo. Roberto Carlos é o nosso tema. Aqui são os LPs, tá vendo? Isso aqui é de 74. Tá vendo? Roberto Carlos, Ritmo de Aventura. Uma Viagem no Tempo. Roberto Carlos é o nosso tema. Uma Viagem no Tempo. Roberto Carlos é o tema. É proibido fumar, hein? Tá aqui. 1900. Esse aqui é 1969. Ó. É proibido fumar, ele tá aqui com um cachimbo na mão. Essa aqui é a capa do Proibido Fumar, ó. Tá vendo? Isso aqui nós vamos encontrar essa fotografia também no compacto. Uma Viagem no Tempo. Roberto Carlos é o tema. Isso aqui é lindão, ó. Roberto Carlos é o nosso tema. Uma Viagem no Tempo. Roberto Carlos e os seus famosos discos. Uma Viagem no Tempo. Roberto Carlos. Uma Viagem no Tempo. Acervo Fernando França. Todos os discos de Roberto Carlos. Uma Viagem no Tempo. Uma Viagem no Tempo. Roberto Carlos é o tema. Uma Viagem no Tempo. Roberto Carlos em destaque. Roberto Carlos em destaque. Uma Viagem no Tempo. Roberto Carlos em destaque. Uma Viagem no Tempo. Roberto Carlos em destaque. Uma Viagem no Tempo. Uma Viagem no Tempo. Roberto Carlos em destaque. Ele e seu cachimbo. Uma Viagem no Tempo. Uma Viagem no Tempo. Uma Viagem no Tempo.
Roberto Carlos em destaque. Acervo Fernando França. Uma viagem no tempo. Roberto Carlos em destaque. Uma viagem no tempo. Roberto Carlos em destaque. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Roberto Carlos em destaque. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Roberto Carlos em destaque. Uma viagem no tempo. Todos esses discos aqui, ó, eu tenho em quantidade para troca. Porque eu não coleciono só Roberto Carlos. Então, eu uso muitos discos do Roberto Carlos para troca, né? Uma viagem no tempo. Jovem Guarda, Roberto Carlos. Roberto Carlos em destaque. Tá? Uma viagem no tempo. Aqui uma outra homenagem aqui, ó. Da Beija-Flor, outra da Beija-Flor, ó. Em homenagem a Roberto Carlos, tá? Muitos artistas fizeram discos com as músicas do Roberto Carlos. Tá aqui, ó. Românticos de Cuba, sucessos de Roberto Carlos. Tá aqui. O melhor da Jovem Guarda, Roberto Carlos em destaque. Os grandes sucessos de Roberto Carlos. Está aqui, ó. Uma viagem no tempo. Roberto Carlos em destaque. Teclado espetacular. As mais românticas de Roberto Carlos. Uma viagem no tempo. Natal. Com músicas de Roberto Carlos. Uma viagem no tempo. Roberto Carlos em destaque. Uma viagem no tempo. Roberto Carlos é o nosso tema. Roberto Carlos é o nosso tema. Uma viagem no tempo. Roberto Carlos é o personagem do dia. Roberto Carlos é o personagem do dia. Uma viagem no tempo. Roberto Carlos é o tema. Uma viagem no tempo. Roberto Carlos é o tema. Uma viagem no tempo. Aqui nós estamos vendo a minha coleção de Roberto Carlos. Coleção temática. Uma verdadeira viagem no tempo. Roberto Carlos, uma viagem no tempo. Roberto Carlos, uma viagem no tempo. 1967. Roberto Carlos, uma viagem no tempo. 1968. Uma viagem no tempo. Roberto Carlos, Jesus Cristo, eu estou aqui. Um abraço, acervo Fernando França.